Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita no nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje o abraço vai para Matheus Eusébio, que mora na cidade de Sinja, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Osés Felipe, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Hoje a participação no nosso canal, aqui no nosso programa, é com o nosso amigo Carlos Eduardo, pastor preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Pela graça de Deus, muito bem. Só alegria? Graças ao bom Deus. Legal, show de bola. Esse programa é um oferecimento do Estúdio de Música José do Egito. Seu melhor som começa aqui. Sala de ensaio, podcast, aula de violão, aula de bateria, gravação, filmagem, fotos, edição de vídeo. Anota aí o número. 19974 11 29 11. Anota aí também o e-mail, estudiojosedoegito@yahoo.com.br. Horário de funcionamento de segunda a sábado das 9 às 22 horas e domingo das 8 às 15 horas. Ao endereço: Rua Hélio Martinelli, 407, Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo, a 2 km do terminal Ouro Verde. Meu amigo Carlos Eduardo, o povo pediu um rei a Samuel. Eles se precipitaram nesse pedido? Como diz a palavra de Deus, né? Quando nós vamos meditar em 1 Samuel capítulo 8, ela vai no versículo 7, o próprio Senhor vai dizer: olha, Samuel, o povo não tem te rejeitado a ti, mas senão a mim. A própria palavra de Deus vai dizer esta forma. Verdade, forte. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Hoje o Senhor, Ele preparou uma palavra que eu traria como um tema: cura e autoridade no nome de Jesus Cristo. Eu queria trazer um versículo, alguns versículos aqui que vai se encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 4, vai dizer que Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para ele, que, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E trago para os irmãos esse poder de Deus para nossas vidas. Eu trago nesta manhã que Jesus Cristo, o próprio Senhor, na tua palavra de Mateus, capítulo 28, ele deixou bem claro para todos os discípulos e deixa para nós nesse dia de hoje, que foi lhe dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele deixou muito claro para todos. E nós estamos a aprender e entender esse poder de Deus que ele nos deu para nós nesse dia de hoje. E Jesus, que quando ele foi padecido na cruz do Calvário, ele vem retornar para o seu povo. Ele vem retornar para os seus discípulos e pediu para que os seus discípulos, que era para eles: ficai em Jerusalém, que até do alto sejai-vos revestidos de poder. E para entendermos essa chamada, para entendermos aquilo que o Senhor nos ordenou, é necessário ter esta intimidade com Deus e realmente aprender que temos que esperar no Senhor, esperar em Deus. E os seus discípulos, que quando Jesus ele foi levado à cruz do Calvário, muitos eles foram buscar aos seus afazeres, eles voltaram, Pedro principalmente, ele voltou a pescar, e muitos, como que se diz, né? Eles ficaram, por conta de todo esse sacrifício, de todo o medo que o povo passou, alguns se dispersaram, mas esqueceram desta ordem que Jesus deixou para nós. E por muitas das vezes pelo medo, por muitas das vezes por situações, às vezes por passar por momentos difíceis, às vezes nós deixamos esta ordem que o Senhor nos deixou. Pelo medo você se afasta da presença de Deus. Pelo medo você esquece aquilo que Deus te chamou. Mas a Bíblia ela foi clara para nós. Que, portanto, que foi lhe dado todo o poder no céu e da terra.
ide, pregai meu evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eu olho para Pedro, nesta mensagem em Atos 3, eu aprendo isso. Eu venho entender esta forma que o Senhor que vem nos mostrar diante da tua palavra. Que Pedro e João, eles foram para a porta do templo, eles iam para a hora da oração a nona, que era por volta das 3 horas da tarde. Havia 3 períodos que eles iriam orar, que era das 9 horas da manhã, era às 3 horas da tarde e às 18. Portanto, o sacrifício era feito em 2 momentos. E Pedro, ainda isto, era uma ordem judaica, era um conceito judaico ainda. Eles eram cristãos, mas porém, eles participavam, estavam ainda sendo participantes da hora da oração. É interessante que quando Pedro e João, ele está a caminho, eles se deparam, e a história vai contar, que todos os dias era levado esse coxo à porta do templo, a chamada Formosa. Chamada Formosa por quê? Porque essa porta era uma porta que ela tinha os detalhes, nos seus batentes era formado por bronze. E alguns detalhes, alguns historiadores dizem que era de bronze e também ouro, que era uma porta muito grande. Ela tinha mais ou menos por volta de 23 metros. Havia mais ou menos 20 homens para mover essa porta. E aqui, por interesse, era levado esse coxo até a porta do templo. Alguns era necessário ele ser carregado até essa porta do templo. Todos os dias, a Bíblia vai falar que todos os dias era levado esse coxo diante dessa porta formosa, porque era lugar onde que os judeus eles iam orar, era um lugar de grandes movimentos, onde que esse coxo ele estava ali, por quê? Porque passava muita gente para receber uma esmola, para receber, para ter seu sustento, porque o coxo ele não tinha acesso a dentro do templo, mas era colocado ao lado da porta, por quê? Porque receber alguma esmola. E é interessante que neste tempo, hoje, alguns pedintes vai e pede para você, olha no seu rosto e pede a esmola. Mas nesta época, até em Roma, até o dia de hoje, os pedintes, eles se prostram ao chão. Alguma parte eu vou começar a entender essa palavra, que ele se prostrava ao chão para pedir uma esmola. Ele se colocava, não olhava no rosto, mas sim olhava para o chão e pedia uma esmola. E como que a Bíblia vai dizer? Que quando aquele pedinte, ele chega até Pedro e fala assim, me dá uma esmola. E Pedro, ele chega até aquele coxo, ele fala assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu vejo aqui neste momento esta grande chamada na cura e na autoridade. Eu volto um pouquinho atrás e vou olhar pela vida de Pedro. Pedro, que quando Jesus ele tem um encontro com Pedro, ele está pescando, ele está lavando as redes. A Bíblia vai falar que ele estava a noite inteira, eles estavam pescando, mas não tinha pego nada. Mas que quando Jesus ele vai e empresta aquele barquinho para ensinar para toda aquela nação, que todos aqueles que estavam ali, toda aquela multidão que Jesus ele vai ensinar, é interessante que ele pega aquele barco emprestado, ensina, e depois chega para Pedro e fala assim, olha Pedro, vamos lá, vamos pescar. E é interessante que aquele momento, Pedro ele fala para Jesus, olha, eu pesquei a noite inteira, nós não pegamos nada, já estava lavando a rede, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eu vejo aqui, neste momento, porque Pedro era conhecido aquele homem de uma personalidade sanguínea. Era um homem de uma personalidade sanguínea, ou seja, era um homem aquele que se desse um tapa levava outro. Tanto é que quando Jesus estava orando no Getsemane, que quando Jesus falou para eles, olha, é chegada a minha hora. E quando aqueles guardas, eles vieram a pegar Jesus, quando eles vieram prender Jesus, Pedro foi o primeiro a pegar, tirar da tua faca, ou seja, da sua adaga, e chegou até a orelha de Malco, ele cortou a sua orelha de Malco, ou seja, eu vou começar a compreender a personalidade de Pedro, que era uma personalidade sanguínea. Então, era um homem de uma personalidade difícil.
né? Eu vejo hoje como nós, às vezes eu falo que tem até uma personalidade melancólica, sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, o nosso coração ficou um pouco mole, né? Vamos ser bem dizer assim. Então, quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós logo choramos, né? Mas aí Pedro, eu aprendo com ele, né? Que essa personalidade que ele tem, agora ele é um homem de autoridade. Quando eu olho para aqui, quando ele chega para aquele coxo, ele, depois que ele ser revestido de poder, que ele, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai perceber que eles ficaram aguardando para receber esse dom, para receber esse poder de Deus, né? Porque Jesus deu a ordem, falou: ficai em Jerusalém, porque até do alto sejai-vos revestidos de poder. Então, neste momento, Pedro, ele e seus 120 que estavam lá, eles receberam poder de Deus. Então, é muito importante, para ter autoridade, receber de Deus, em oração, entre súplicas. Eles receberam com essa autoridade, que quando Pedro, a partir desse momento que ele recebe esse poder de Deus, a Bíblia fala que Pedro agora ele abre a sua boca e fala com todo aquele povo, e a Bíblia vai nos contar que 3.000 almas, eles aceitaram a Cristo. 3.000 almas se rendem aos pés de Deus. Então Pedro, neste momento, ele está cheio de poder, está cheio de Deus. E nesse momento, Pedro já tem essa autoridade. E agora Pedro, que ele sai a hora da oração, a nona, ele vai até a porta do templo. Então Pedro agora ele vai aprender. Agora Pedro é convertido. Porque agora Pedro está cheio de poder de Deus. Pedro agora ele vai fazer uso desta autoridade. Então nós aprendemos que a partir do momento que você é revestido, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de autoridade de Deus, nós temos que fazer o quê? Usar aquilo que Deus nos deu. Não adianta você guardar. É como uma ferramenta que você deixa encostada lá no canto. O que vai acontecer com ela? Ela vai enferrujar. Uma ferramenta deixada encostada, ela vai quebrar, ela vai ter seus danos. E a partir desse momento, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, autoridade. Então eu vejo nesse momento, esse homem cheio de autoridade de Deus, com a personalidade, né, que nós encontramos, assim como sanguínea, ele vai usar agora. Ele chega até aquele homem, aquele coxo que estava lá todo o tempo, ele vai falar assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou autoridade. Ele vai fazer uso de autoridade, que nós temos que aprender autoridade no nome de Jesus Cristo. Ele deixou claro, ele foi bem enfatizado na tua palavra de Mateus capítulo 28. Ide, foi lhe dado todo o poder no céu e da terra. Ide em todas as nações, pregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Pedro agora ele entendeu esta grande chamada. Pedro entendeu exatamente, ele vai fazer uso. A hora que aquele coxo, ele olha, porque ele estava olhando para o chão, e Pedro falou assim: olha para mim. A palavra fala que ele, fitando os olhos naquele coxo, nos olhos para os olhos, olho no olho, ele falou assim: em nome de Jesus o Nazareno, levanta, anda. Isso é autoridade e cura no nome de Jesus Cristo. A palavra fala que ele, pegando na sua mão, ele levantou e saiu pulando. E Lucas era o médico que vai relatar essa história. A palavra fala que Lucas ele vai declarar assim, que os seus pés artelhos, eles se tornaram o quê? Normal. Então os seus tornozelos eram virados para dentro. E interessante que hoje, para você reabilitar um pé, uma pessoa, exemplo, tinha um pé que era torto, e que ele faz uma correção cirúrgica, a pessoa ela tem que fazer fisioterapia para ela poder andar de novo. Exemplo do Covid, pessoas que ficaram, exemplo, um mês acamado, para quando elas foram levantar, as pessoas elas não conseguiam andar, elas andavam assim, caindo, porque se perde o equilíbrio. Interessante que quando Deus ele vem dá esta autoridade, não precisou de fisioterapeuta, não precisou de nenhuma reabilitação, porque a Bíblia ela declara que quando aquele coxo, os pés os seus tornozelos se tornaram ao normal, aquele homem saiu pulando, adorando a Deus. Irmãos, é muito maravilhoso o poder de Deus.
é muito maravilhoso quando Deus cura verdadeiramente, porque ele saiu pulando e adorando a Deus. Alguns historiadores dizem que mais ou menos 40 anos esse homem tinha. Ou seja, todos os dias, aqueles homens, aqueles galileus que passavam por ali, aqueles homens judeus, via aquele homem na porta do templo. E a palavra fala que aquele homem entrou pulando e saltando para dentro do templo. Olha aí o que Deus faz. Ainda esse homem, todos os dias, estavam lá para pedir uma esmola. Mas o que ele recebe melhor que a esmola? É a cura. Ele recebe a libertação. Ele foi liberto daquela escravidão que era coxo todos os dias ali para receber esmolinha. Mas agora Deus, ele dá o quê? A cura completa para a vida dele. Deus, ele é assim. Quando temos autoridade no nome de Jesus Cristo, irmãos, não é só para nós como uma ferramenta enferrujada. Você tem que fazer uso. Por isso que o Senhor fala nesse tema, autoridade e cura no nome de Jesus Cristo. Não fique só para você, mas faça uso desta palavra que é o nome de Jesus Cristo. A palavra foi clara, é para ter autoridade, irmão. Autoridade é se colocar na posição onde que Deus te chamou. Irmãos, por muitas das vezes nós ficamos presos somente aqui, ficamos dentro de uma caixinha, né? Como o nosso irmão Jair, que nós estávamos falando aqui agorinha, por muitas das vezes nós ficamos presos ao quê? A um quarto escuro. O que vai adiantar você ficar preso somente na palavra só para você e não fazer uso da palavra? E Deus está dizendo, o Senhor falou na palavra, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Será que nós estamos fazendo o ide verdadeiro? Será que você está preso aí numa caixinha? Então, irmãos, vamos fazer o ide do Senhor. Às vezes a personalidade, alguns psicólogos dizem que a personalidade ela não muda. Nós vamos nascer, nós vamos morrer com a personalidade. Será que como Pedro, um homem bravo, era conhecido como um homem bravo? Só que eu falo uma coisa para você. Deus, ele veio para mudar. Então nós temos que ter autoridade. Se Deus te mudou, não fica aí só para você não. Vai e faz o id. É interessante que a partir desse coxo, a partir desse momento, seguindo a palavra de Deus no capítulo 3, vai entrando no capítulo 4, diz que aqueles que viram que aquele coxo que está pulando, saltando, muitos olharam e ficaram pasmos. Muitos ficaram ali atônitos pelo fato da cura daquele homem, que todos os dias deles ficaram perguntando. Deus falou assim, foi Pedro, então houve uma exaltação, é eu que eu quero falar para você. Deus vai exaltar, mas é pelo nome de Jesus Cristo. Muitos quiseram, se você for perceber, eles quiseram exaltar Pedro. Mas Pedro falou assim, não foi eu, mas sim o nome de Jesus Cristo. A autoridade que foi me dado a mim, este homem foi curado. Por quê? Porque esses sinais e maravilhas, como em Atos 2 que vai dizer aqui, esses sinais e maravilhas, os seus discípulos iriam fazer pelo nome de Jesus Cristo. E foi lhe dado, e a palavra fala que entrando no capítulo 4, veja aí, que 5.000 homens compreendeu isso. 5.000 homens se rendeu aos pés do Senhor. Entenda, o nome de Jesus, o poder que foi dado. Irmãos, temos que fazer uso desta palavra. Não fique só para você, não fique só para nós, mas a palavra fala que é para ir. Não negue esse Cristo, não negue esse Jesus, mas faça a minha obra. Apacenta minhas ovelhas, como que o Senhor falou para Pedro a partir do momento em que ele foi pescar. Pedro, ele foi pescar, mas o Senhor falou assim, olha Pedro, apacenta minhas ovelhas. Amém? Eu deixo essa palavra em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, ótima palavra, viu? Que Deus abençoe grandemente você e sua família, viu? Muito obrigado. Carlos Eduardo, pastor preleitor, congrega no Ministério IADM, Casa de Oração, no Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo. Casado com Marli Lopes, mora também na região, no bairro Jardim Uruguai. Meu irmão, o senhor prega em outras igrejas também? Amém. Deixa eu contar tudo, irmão, fazendo um favor aí. O telefone é 19-993-83-6934. Será o maior prazer em pregar a palavra. Legal. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Primeiramente, quero agradecer a todos os irmãos, amigos, colegas, parentes, tá? E a minha família que está aqui também. E por essa grande oportunidade, viu, Jair?
é uma experiência, primeira experiência, por uma gravação. Sou grato a todos e aqueles que têm orado por mim, sou grato. Amém? Mas se saiu bem, pô. Deus nos dá oportunidade, né? Amém. Legal. Queridos, eu peço perdão pela desculpa um pouco de colocar a gravação lá, como eu já falei outras vezes, é um pouco meio complicado, entendeu? E assim, aqui tem uma coisa diferente, que 70% do que a gente traz na questão da mensagem do louvor, eu vejo pregar praticamente, eu visito as igrejas e convido os abençoados. Então, às vezes, fica aquela um pouco de dificuldade, mas estamos aí na caminhada, viu? Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para João Gonzaga, que mora na cidade Camaçari, Bahia. Um abraço também para Celso Guimarães, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Desde já, um abraço a todos, até a próxima.